Existem transições que a gente faz com currículo e existem aquelas que a gente faz com alma. A Ana trocou o Senado por uma sala de aula em Guiné-Bissau e descobriu que, às vezes, a missão está onde a gente menos espera. Esse é o Transições, um podcast sobre as coragens que mudam a vida. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que tomaram decisões difíceis, mudaram de rota e escolheram caminhar na direção de quem elas são, mesmo quando o caminho parecia incerto. Ana, o que fez uma mulher com estabilidade, carreira, nome construído, largar tudo para ouvir uma voz que ninguém mais ouve? Ixi, eu acho que foi preencher algo que todas essas coisas que você falou não preencheu no meu coração. Eu tinha uma carreira, tinha estabilidade, mas eu sentia falta de algo, né? De algo que me desse felicidade plena. E eu achava que nunca ia encontrar, eu já tinha desistido, né, de encontrar, porque desde adolescente eu tinha um chamado para servir a Deus em outra nação e achava que ia, mas o tempo foi passando, eu fui envelhecendo e achava que não ia mais. Até que em 2018 eu fui para Guiné-Bissau, né, um país bem pobre, bem diferente assim do Brasil, e lá eu encontrei felicidade andando na rua, né, olhando aquelas pessoas. E aí eu pensei, poxa, era isso que eu estava buscando. E aí foi quando Deus conectou meu coração àquela nação. Não tem nada de especial lá. Se eu falar assim, vem pra cá que tem algo de especial, algo de diferente. As pessoas falam, tem turismo para fazer. Não, não tem nada de especial. É claro que é uma nação especial, todo país é especial. Mas não tem nada de diferente que pudesse me atrair aos olhos humanos. Eu acho que o que faltou foi esse clamor que eu tinha dentro da minha alma, do meu coração. Porque eu sempre acreditei que a gente veio para esse mundo para fazer diferença, né? E lá eu entendi que eu ia fazer mais diferença do que aqui. Porque aqui eu já trabalhava, já fazia diferença. Mas lá eu entendi que as pessoas precisavam de mim. Porque uma frase que ecoou muito no meu coração é que a necessidade é o chamado. Então eu cheguei lá, me conectei com aquela nação, com aquelas pessoas, achei tudo lindo. E fui convidada, recebi um convite, né? Preciso de ajuda para abrir uma nova turma na escola. Você quer vir? Então acho que foi essa pergunta que eu precisava ouvir. Eu falei sim, não tinha conversado com meus pais, não tinha saído do meu trabalho nem nada. Eu só disse assim para a Adriana, né, missionária que já estava lá, Drica, eu volto depois. Então eu cheguei, fiquei lá 20 dias, cheguei com essa convicção mesmo de que eu deveria ir, deveria arriscar, né, porque é uma transição muito grande, né, você vai sair de algo planejado, e eu que cresci sempre muito planejada, eu sempre achei que eu era aquele tipo de pessoa que ia entrar numa empresa e ia ficar naquela empresa para sempre, e estabilidade, crescimento, eu gosto muito das pessoas, mas eu falei, não, eu vou, no máximo que se der errado, eu volto. E aí eu me preparei 9 meses e fui, e já vamos fazer 6 anos, né, que eu tô lá. E nessa volta, né, quando eu venho pro Brasil agora, no meio do ano, para as férias, meu pai me perguntou, e aí, filha, já vai voltar de novo? Eu falei, pai, não sei. Quando Deus disser, eu volto, mas ainda não é a hora, ainda tem muito o que se fazer lá, né? Então, continuo, né, com as portas abertas. Não sei a respeito do meu futuro, eu sei que eu vou obedecer até quando eu sentir no meu coração que é para eu estar lá. Uma história muito intensa. E que eu conheço de perto, né? Eu conheço de perto porque acompanhei muito dessa sua vida profissional, né? De você trabalhando, a gente voltava muito de carro juntas, né? Você sempre me dava carona depois do trabalho, e você sempre falando mesmo. E só que você, assim, mesmo não tendo feito essa transição logo de cara, você construiu a sua carreira, você não deixou de fazer essas pequenas missões, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Você era uma missionária, mas não uma missionária que mudou totalmente a vida para ir fazer isso. Você tinha as missões que você fazia aos finais de semana, as missões que você fazia viajando no meio do ano. Mas como que você se sentia em relação a isso? Assim, você falou sobre não estar preenchida pelo que você queria estar preenchida. Como é que era esse sentimento? Assim, de uma forma bem, bem lúdica, né? De explicar, assim, como você se sentia mesmo. Na verdade, não é que durante todo o tempo da minha vida eu me sentia assim. Eu acho que fui vivendo várias etapas, eu já estava até convencida de que talvez o meu
projeto de vida não seria ir para uma outra nação ou um outro lugar, seria ser uma porta, né, de conexão. Então, eu, na verdade, sentia que vivia a vida, aproveitava, como você disse, as oportunidades, eu fazia as minhas viagens missionárias e sempre eu me sentia muito plena e feliz, porque eu estava ajudando. E eu acredito também que a minha trajetória profissional me possibilitou de eu fazer essas missões, de eu ajudar muita gente, porque assim, a gente precisa de dinheiro para fazer essas coisas, existe muita necessidade. Então, eu não acredito que eu vivi infeliz até 34 anos e só quando eu fui lá. Não, eu era feliz, eu era satisfeita. Mas eu não queria que a minha vida fosse só aquilo. Eu queria algo mais profundo, eu acho que era nesse sentido. Eu fui amadurecendo, fui pensando, poxa, eu queria um nível a mais. É igual quando a gente está num trabalho e a gente fica um tempo muito grande naquele trabalho e às vezes você sai para outro lugar que às vezes você nem vai ganhar o mesmo tanto pelo desafio. Eu acho que eu estava precisando ser desafiada, né, na minha vida e também precisava evoluir como pessoa, né, porque a minha área profissional eu já estava bem desenvolvida, mas muitas áreas da minha vida pessoal precisavam se desenvolver, né. Então, por exemplo, eu, nessa vida corrida, não sabia fazer nada em casa, nada, não sabia fazer um arroz, né? E assim, não é vergonha porque hoje é a realidade de muitas mulheres, né? Você pode fazer ou não fazer, mas eu não sabia nada. E quando eu fui para a Guiné-Bissau, eu aprendi a fazer tudo. Então, hoje eu me sinto mais completa nesse sentido, que além de eu ser uma profissional, porque eu acho que eu não retrocedi, eu continuo sendo uma profissional, eu ganhei novas habilidades e ganhei algo pessoal, eu cresci. Então, hoje eu sou uma pessoa completa, em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente, porque você começa a lidar com coisas e situações que você precisa enfrentar, e também na minha vida prática. Então, eu acho que foi mais esse sentido, entendeu? Não que eu vivi uma vida feliz, não, eu vivi uma vida plena, eu acho que são temporadas. Então, naquela temporada que eu já estava no serviço público há quase 8 anos, e já estava encontrando uma estabilidade, e aí eu queria algo diferente, desafiador. E aí foi esse algo novo e desafiador que eu busquei, né, respondendo a esse chamado interior. E é muito interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que para a gente fazer uma transição é porque a gente precisa estar num lugar ruim. A gente, nos outros episódios, a gente conversou aqui com outras pessoas que estavam passando por momentos onde elas não estavam satisfeitas com, seja por questão de saúde ou por questão mesmo de não estar satisfeito com o trabalho que estava fazendo, com o momento de vida que estava vivendo. Só que nesse caso a gente está falando de uma pessoa que estava realizada no seu próprio trabalho, que estava realizada, mas buscava algo mais. Você encontrou esse mais profundo que você queria encontrar, que você queria conhecer? Sim, sim. E é claro que a gente, como ser humano, a gente sempre tem outras ambições. Hoje eu quero conquistar outras coisas que eu não queria, né? A vida vai se renovando, mas hoje eu acho que eu estou no lugar certo, né? E não descarto nada do que eu passei antes. Eu acho que eu precisava de tudo aquilo, de todas aquelas experiências, de ter chegado onde eu estava para ter maturidade para estar vivendo hoje o que eu vivi. E o que você falou é muito interessante. Na verdade, eu retrocedi aos olhos de muitas pessoas, né? Quando eu decidi ir para a África, muitas pessoas acharam legal, né? Pela pegada da serviço humanitário, mas outras pessoas falaram, não acredito, você vai mesmo? Então, assim, muitas pessoas acham que eu perdi. E, de fato, em alguns aspectos, eu retrocedi. Mas eu ganhei coisas que hoje o dinheiro, a posição não pode comprar, né? Então, acho que é nesse sentido. Eu acho que a gente tem que buscar não só planos financeiros, não só planos de carreira. A gente tem que buscar, às vezes, coisas que no nosso coração vai saber. Se você me perguntasse há 6 anos atrás, talvez eu não falaria nada disso. Talvez eu nem soubesse que era isso que eu queria. Mas vivendo, eu fui observando que essas coisas que faltavam, né, dentro de mim, né? Faltavam ser preenchidas dentro da minha vida, né? Eu entendo muito isso, porque por muitos momentos, assim, eu passei por muitas transições, por muitos momentos de vida mesmo, de entender de forma diferente o meu propósito. Então, assim, eu acho que a gente transiciona até no que é aquilo que é o nosso propósito. Eu não sei se, falando até espiritualmente, se a gente vai falar assim,
o propósito é aquele que Deus pensou pra gente, desde quando a gente nasceu e tudo mais. Mas pensando assim, de uma forma mais bruta mesmo, questão do propósito, assim, eu acho que eu mesma na minha vida, eu passei muito tempo pensando, o meu propósito é ajudar o outro, vamos ver assim, no primeiro momento da vida, depois o meu propósito passou a ser contar histórias de outras pessoas que não tinham a própria voz para contar essas histórias. Depois o meu propósito, que eu acho que é esse momento que eu tô da minha vida, passou a ser falar sobre a liberdade, para que as pessoas entendam o que é a liberdade delas, como que elas podem ser livres em qualquer área da vida delas. E eu acho que eu terei outros propósitos ao longo da vida, assim, pensando nessa questão de que as coisas mudam, os momentos mudam. Acho que pensando até mesmo no futuro, porque hoje eu estou de uma forma que eu era diferente de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, de quando eu nasci, porque a gente vai mudando e a gente evolui, ou a gente começa a pensar de forma diferente. E aí, dentro disso, assim, o seu propósito hoje, você acha que você está alcançando o seu propósito, já que você está vivendo de forma plena, está vivendo o que você buscou, assim, por tanto tempo? Então, eu entendo que propósito não é o que a gente faz, né? O que a gente faz são temporadas. A gente ocupa vários papéis durante a nossa vida, né? Nós somos crianças, nós somos jovens, nós somos adultos. São papéis que a gente ocupa. Eu acho que o propósito é para que você está aqui, né? E o meu propósito, para mim, continua o mesmo no sentido de que a minha vida, o que eu quero fazer é glorificar a Deus, entendeu? É agradar a Deus. Quando eu fui para Guiné-Bissau, eu fui mediante uma palavra de obediência. Eu fui porque eu achei que ali eu seria mais útil para glorificar a Deus, entendeu? Então é nesse sentido, o meu propósito é agradar a Deus. Pode ser que daqui a um tempo ele me dê outro direcionamento. Eu acho que essas coisas que a gente faz, como você falou, eu achava que meu propósito era ajudar as pessoas. Depois eu achava que meu propósito era contar a história das pessoas. Eu acho que isso se chama direcionamento. São os direcionamentos que Deus vai te dando no percurso da sua vida. E quando você faz aquilo que você sabe que está agradando, né? No meu caso, eu sou cristã, então, para mim, o meu propósito sempre vai envolver Deus. Eu acredito que os direcionamentos não importam. Por quê? Porque eu fui para Guiné-Bissau, por exemplo, para servir na igreja. Então, eu ia ser missionária servindo na igreja. Eu cheguei lá, existia uma lacuna que precisava ser ocupada, que era a lacuna da educação. Nós temos uma escola na igreja. Então, eu ia dar aula na escola da igreja, mas Deus abriu um leque de oportunidades. Hoje, por exemplo, eu sou professora em 2 universidades, que não tem nada a ver se a gente for pensar, mas você está fazendo evangelismo na universidade? Não, eu estou ensinando língua portuguesa, estou ensinando matérias de jornalismo, mas porque eu acho que a nossa vida é o que a gente que muda a vida das pessoas, entendeu? Então, nesses lugares que Deus tem me colocado, eu tenho mostrado que eu sou uma pessoa obediente a Deus, que eu sou uma pessoa que faz a vontade de Deus. Por quê? Porque eu deixei a minha família, porque Deus falou comigo, porque eu estou dando aula, porque Deus abriu aquela porta. Então, eu acho que o propósito na minha vida é obedecer a Deus, é glorificar o nome do Senhor. E os processos, né, os caminhos podem ser diversos. Pode ser que daqui um ano eu tenha outras propostas, outros caminhos, mas eu acho que não vai mudar meu propósito, entendeu? Muito legal isso. Acho que o que você falou faz muito sentido, assim, da gente ter um propósito e os momentos vão mudando, né, as temporadas. Isso faz muito sentido. E aí, trazendo já sobre esse momento que você está vivendo, sobre Guiné, como que é a sua rotina lá? Porque eu imagino que muita gente tenha curiosidade, assim, né? De como funciona, como é que é o seu dia a dia, como que você larga aí essa vida de Senado e sessões de política o dia inteiro para fazer o quê na África? Qual é a sua rotina? Você já mencionou as aulas, né? Mas como é que é a sua rotina? Então, quando eu tomei essa decisão de ir para Guiné-Bissau, uma das coisas que eu me questionava muito é como é que se eu ia me adaptar. Porque durante toda a minha vida eu sempre tive uma rotina muito agitada. Muito trabalho, muita coisa para fazer. Eu pensei, nossa, eu vou ficar lá sem fazer nada. Lê do engano, tem muita coisa. Assim, eu tenho uma rotina mais tranquila no sentido de que eu adapto a minha vida em algumas situações. Mas, por exemplo, de segunda a sábado, né? Segunda a sexta-feira eu dou aula todos os dias.
seja na escola, seja nas universidades. Então, qual é a rotina de uma professora? Prepara a aula, dá aula, avalia, corrige prova. Então, assim, é muita coisa, porque ainda mais quando se trabalha com criança, é mais desafiador, porque você é um exemplo, né? Adulto, você pode ser um mau exemplo e tanto faz. Para criança, não, você tem uma responsabilidade muito grande. Então, durante a semana, eu dou aula, preparo aula, cuido dessa parte. Aos sábados também, alguns sábados eu dou aula, mas todos os sábados eu trabalho na igreja com os adolescentes durante a tarde, e aos domingos a gente serve na igreja no que é preciso. Fora as outras atividades que a gente tem da nossa vida. Então, é nesse sentido. Eu tenho, por exemplo, nesse semestre passado, eu dei 28 aulas por semana, né? Então, assim, é bem desafiador, bem cansativo, porque existe toda uma preparação, né? Então eu trabalho, assim, não trabalho 8 horas corridas, mas trabalho muitas horas durante o dia para ser uma boa profissional. Eu acho que é isso que a gente tem que se empenhar, né? Eu continuo tendo a mesma disposição, claro, diferente, num ambiente diferente, mas de oferecer o meu melhor, né, para aquilo que eu estou fazendo. Então, eu não consigo dar pela metade, né? Eu dou por inteiro. Então, eu me preparo bem, eu faço pesquisa, eu faço aula, né? A nossa metodologia é uma metodologia diferente lá na escola, então a gente tem que preparar o material desde o início. Então, é um pouco desafiador e cansativo, mas eu tenho me proposto a entregar sempre o melhor, né? E esse tipo de rotina você teria no seu trabalho aqui todos os dias, normalmente. A questão é, você mudou aonde você está construindo a sua rotina, né? E a diferença também é que agora eu sou uma dona de casa também, né? Porque antes eu saía de casa, mãe, tomava café, chegava em casa, a roupa estava lavada, a comida estava feita. Hoje não, eu divido a construção de uma família, né? Eu tenho uma amiga, né? A gente divide a casa e a gente tem que fazer aquilo ali dar certo. Então, eu tenho rotina para cozinhar, tenho dia para lavar roupa, né? Apesar que a gente tem uma ajudadora lá, mas é tudo, faço compra, né? Tudo isso é uma responsabilidade a mais, né? Cuido das coisas também, da rotina do Brasil, porque mesmo a gente estando lá, a gente tem, né, coisas aqui, família aqui, né? Então, assim, antes acho que era mais fácil, porque eu podia só me dedicar àquilo e estava tudo pronto. Às vezes eu falo assim, poxa, eu só queria chegar lá em casa e ter uma comidinha pronta, uma sopinha, né? Mas não, se eu quiser eu tenho que fazer. Mas é bom, porque você vai aprendendo e é legal você cuidar de você cuidar de uma casa, você saber que você pode gerenciar a sua vida por completo, né? Então... eu entendo, eu passei muito por isso no momento, acho que da minha transição mais brusca, que foi quando eu me casei e mudei de estado, porque eu morava com os meus pais, morava com as minhas irmãs, eu tinha tudo que eu precisava em casa e morava assim perto da minha família, eu estava com os meus amigos por perto e de repente eu fui morar em outro estado, casei e tinha essas obrigações e eu acho que nessas horas assim eu acho que nesse tipo de mudança a gente passa mais por uns momentos mais desafiadores, porque eu imagino que você, nesses momentos, assim, de, só queria uma comidinha da minha mãe, semana passada eu passei por isso. Eu falei pro Paulo, meu marido, eu falei assim, cara, eu tô com uma vontade de chegar em casa e comer arroz, feijão, frango ao molho com batata da minha mãe. E aí eu não tive o que fazer. E aí, hoje, essa semana eu cheguei em Brasília e aí minha mãe fez, inclusive hoje, eu almocei isso. Então, assim, você sente falta disso e você, às vezes, sente vontade de chorar, você fica desesperado porque as coisas mudaram, só que, ao mesmo tempo, as coisas mudaram e elas mudaram para melhor. Às vezes, você tá vivendo o seu sonho e não é porque você tá sentindo falta de algo passado que você tá triste ou você tá frustrado. Eu tenho uma coisa que eu sempre penso muito, que é... em relação a relacionamentos passados de amizade mesmo, pessoas que você convivia muito antes e você passou a não conviver mais, que você sente muita saudade daquele tempo, você sente muita saudade. Só que você sabe que se você for se relacionar com aquela pessoa hoje de novo, não vai ser a mesma coisa, porque vocês mudaram, as coisas não estão da mesma forma. Então a gente passa por esses momentos de transição, assim. E aí, o que eu quero saber mesmo é dos momentos difíceis, assim, dos momentos que você olhou, que você quis uma comida da sua mãe e não tinha, ou que você sentiu falta de ter alguém para te acolher, em algum momento que você estava triste, que você quis chorar, assim. Isso acontece lá com você? Você tem esses momentos, assim, de, poxa, eu só queria
chorar em algum colo, assim, que, sabe? Claro, com certeza, com certeza. As pessoas às vezes questionam muito se a gente sente falta de coisas materiais, né? Ah, mas você sente falta disso? Você sente falta de carro, de sushi, né? De açaí, essas coisas que não tem. Apesar que hoje lá tem muita coisa boa na Guiné. Mas não, na verdade, o que faz falta são as pessoas, né? E o que você disse é muito interessante, porque quando a gente muda, as pessoas sempre acham que a gente mudou. E aí, quando a gente volta, seja por um período pequeno, as pessoas, elas acham que elas não mudaram. E quando você chega, elas mudaram também, né? E aí é difícil porque você não tem mais aquele lugar, daquela mesma maneira, naquela relação com aquela pessoa. Eu acho que o que permanece mais estático é a sua relação com a sua família. Por exemplo, a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, os vínculos de sangue permanecem intactos. Porque você não deixa de ser filha, você não deixa de ser tia, você não deixa de ser irmã. Da mesma maneira. Mas amigo, existem temporadas. Não é que é temporada, existem amigos e amigos, né? Então eu percebi que mudou bastante nesse quesito. E uma coisa também que me ajudou muito é que eu nunca neguei as minhas emoções, né? Eu nunca quis aparecer triste se eu estava feliz, se eu estava triste. Eu sempre valorizei as emoções, até porque eu acredito que o ser humano ele precisa valorizar suas emoções, o que eu estava sentindo. Então, existiram vários momentos, né? Com certeza. Principalmente quando eu fiquei doente, já fiquei doente lá, e aí você quer alguém, né? Você quer alguém cuidando de você. E quando você mora num país sozinha, assim, você não tem ninguém, né? Se você quiser, você levante e faça, né? Então, eu senti muita falta da minha família, muita falta da minha mãe, assim, no início. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu não sei se você sente isso em relação à sua vida também, essa sua transição, essa sua mudança. Que se eu, no primeiro momento, eu pensava muito, muito, muito aqui. Muito. Então, por exemplo, existiam os eventos, né, da igreja, como eu andava muito com o pessoal da igreja, eu chorava. Ai, queria estar lá. Ai, o que eles estão fazendo lá? Ai, meu Deus, eu não estou participando disso e tal. Mas aí depois eu pensei e falei assim, se eu ficar com a cabeça lá, eu não vou viver nem lá, porque eu não estou lá, e nem aqui. Então, o que eu falei? Não, eu preciso focar aqui. Nessa experiência, foi uma escolha. Ninguém me obrigou a vir para cá, eu vim porque eu quis. Então, eu preciso aproveitar da melhor maneira possível. Então, eu passei... Dessa maneira, passa a ser menos difícil. Eu sinto saudade? Sinto, mas eu sinto que a minha vida é aqui. Então, é aqui que eu tenho... Então, tento construir novas relações, novos amigos, ter novos vínculos, apesar de que é um pouco difícil. Não sei tanto de estado, mas quando você vai para outro país com uma cultura totalmente diferente, sobretudo porque está na nossa pele, né, a nossa diferença. Então, assim... Eu nunca vou ser igual a eles, porque eu sou totalmente diferente. Eu sou branca, eles são negros, né? Então, assim, eu sentia muitas vezes... não era rejeitada, eu sentia que eu nunca ia pertencer. É o pertencimento. Eu sinto assim, poxa, eu nunca vou pertencer. E eu vou te dizer, eu sinto exatamente a mesma coisa. Mesmo morando, assim, tão pertinho de casa, 1h30 de avião, eu tô na minha outra casa, eu moro 1h30 de distância de avião, só que eu parei para pensar nisso, assim, que você nunca mais vai pertencer a lugar nenhum. Exatamente. Você já saiu de onde você nasceu, você não está mais aonde você vivia, onde você se sentia confortável, onde você conhecia tudo, onde você sabia as linhas de ônibus exatas para ir para qualquer lugar, para você ir para um lugar onde você já não pertence, porque as pessoas... Você é diferente, você não sabe as histórias que aquele lugar teve, você passa por um lugar que você não sabe que ali tem um ônibus que é específico de assaltante entrar, você vai para um lugar onde você não entende muito bem as coisas, e ao mesmo tempo, você sente assim que você... Não se encaixa mais quando você volta para casa. Eu não me encaixo mais quando eu chego aqui em Brasília. Quando eu vou para o Rio, quando eu tô no Rio, eu também não sinto que eu sou 100% pertencente. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz o que você falou que decidiu fazer. Eu decidi criar raízes ali, eu decidi criar as minhas próprias memórias ali, a minha própria vivência com aquelas pessoas. E hoje, assim, eu já me sinto mais, né? Eu costumo dizer que eu sou brasiliense com cidadania carioca, porque... eu me sinto já pertencente em algumas coisas no meu jeito de falar, só que eu nunca vou de fato pertencer. E eu acho que isso é realmente desafiador, quando você sai
de onde você tá. E eu consigo entender plenamente, assim, do que você tá falando. E algo que você falou, né, sobre as diferenças, é algo que eu geralmente reflito, e aí eu acho que isso é algo que pode estar impregnado na gente como preconceito, né? Não só de preconceito, mas de preconceito de pensar as coisas. Como a gente geralmente vai para um lugar para ensinar, ou como missionária, você está indo para ensinar sobre Deus, você está indo para aula para ensinar seus alunos. Acho que, assim como outras pessoas podem pensar dessa forma, né? Que você está indo entregar algo para alguém que sabe menos que você. E eu acho que isso acaba fazendo também com que existam algumas barreiras. Mas, ao mesmo tempo, você conhece pessoas lá que eu acho que você vai trocando e você vai vendo que, na verdade, vocês são pessoas normais, comuns e não estão nível tão diferente de distância. Assim, como que você se sente lá? Você fez amigos em Guiné-Bissau? Você tem pessoas lá que você... Eu digo assim, sem ser brasileiros também, africanos. Como que é essa sua relação com as pessoas de lá e com os seus alunos também? Ouvindo você falar, existe um termo, né, que a gente usa, né, quando a gente fala de missões transculturais, que é a terceira cultura. Que é assim, a gente vem de uma cultura, nossa primeira cultura, entra num ambiente de segunda cultura, mas você não vai pertencer mais nem à primeira nem à segunda. Então, você passa a ser de uma terceira cultura, porque você tem contato com as duas culturas, né? E uma coisa que eu sinto muito é choque cultural reverso. Então, a primeira vez que eu voltei, eu fiquei, assim, muito chocada. E foi engraçado porque eu estava voltando para minha casa, eu estava voltando para as minhas pessoas, né? Mas acontece, então é isso mesmo. As pessoas que ficam não acham que mudaram, as pessoas que vão, as pessoas acham que você mudou, e na verdade todo mundo mudou, né? Então tem que ser uma aceitação. Então, quando eu chegava, eu tinha muito esse olhar de juiz, né? Então eu julgava, por exemplo, eu vivo num país bem pobre, aí eu falava, nossa, aqui as pessoas desperdiçam muito, aqui é muito iluminado, não tem necessidade disso tudo. E aí eu precisei chegar no meio, no equilíbrio. Não. As pessoas têm o que elas podem ter, o que elas querem ter. Se aqui é melhor, lá não é pior por causa do que aqui é melhor. Lá é pior porque ainda não chegou ao desenvolvimento. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso eu fui tendo que dosar isso, justamente porque eu estava em um choque cultural. Mas em relação a esse sentimento, né, em relação assim, de fato, pensando e analisando bem, não tenho muitos amigos guineenses mesmo, assim, tenho poucas famílias, né? Porque a cultura guineense é uma cultura difícil de você entrar, assim, né? É difícil eles darem essa abertura. Eu acho que nós brasileiros somos mais assim, acolhedores, né? Então, pra gente é muito mais fácil. Então, no início eu sentia. Tanto que das minhas grandes crises é que eu achava que eles não gostavam de mim. Olha que coisa mais ridícula. É claro que eles gostavam. Então, eu achava que eles estavam me rejeitando, mas na verdade não era. Era a minha cabeça pensando, não, eles são diferentes. Eu acho que o muito interessante é você entender o contexto, né? Todas as pessoas vão na casa das outras pessoas? Não, ninguém vai. Então, por que eu tenho que ir? Então, é você entender os costumes daquele ambiente e aí você vai se adaptando melhor. Então, hoje a minha relação é muito boa, mas assim, eu tenho mais facilidade com os meus alunos, mais os meus alunos, as crianças, mais os meus alunos adultos, que se tornaram meus amigos, né? Então, assim, eles são aquelas pessoas que me deram mais abertura. Mas é um processo, ainda não sei. Mas uma coisa que eu sinto hoje em relação é que lá é minha casa. É isso. Aqui não é mais minha casa, é impressionante isso. Aqui é o meu, assim, é o meu lar, é o meu aconchego, mas a minha casa, a minha rotina não é mais aqui. Talvez acho que você sinta isso também. Tipo assim, eu venho, mas eu quero voltar, porque lá que é a minha vida agora, né? Então, assim, e sempre uma adaptação, né? Cada passo, né? E o que você acha que mais aprendeu sobre si mesma nesse período todo? Eu aprendi que eu não preciso ser 100% em nada, assim. Eu não preciso ser 100% forte, né? Eu não preciso ser 100% capaz, né? Me sentir 100% capaz. Eu posso ter minhas vulnerabilidades, eu posso ter minhas dificuldades e que eu não sou o que eu faço. Eu sou o que eu sou e o que eu faço só é consequência de quem eu sou.
Então, assim, nós que somos cristãos, a gente às vezes vive muito no ativismo, né? Então, assim, o que eu faço? Então, o que você é? Então, aí a pessoa pergunta assim, Ana Paula, quem você é? E você já fala com a sua função. Eu sou jornalista, eu sou professora, eu sou missionária. Não, quem é você? Ana Paula. Então, eu aprendi que não é o que eu faço, é o que eu sou. Então, tanto que o que eu faço, dar aula, ministrar, não é aquilo que eu tenho mais oportunidade de compartilhar Deus. Eu compartilho mais Deus no meu dia a dia, quando eu vou na feira, quando eu ando de transporte público, quando eu vou fazer coisas do cotidiano, vou no banco, porque ali eu sou quem realmente sou. Às vezes a gente se acostuma com performance, né? Então, assim, é claro, quando você é professora, você tem uma postura, mas depois que você sai daquele ambiente, como é que você trata dos seus alunos, né? Se você está na igreja, né, em cima de um púlpito, você fala e convence, mas como é que você trata aquela pessoa que não está ali vendo você daquela maneira, né? Então, assim, eu percebi também o valor de você ser quem você é, porque lá em Guiné-Bissau as pessoas conhecem a gente sem a gente conhecer as pessoas. Então, de você ter uma vida íntegra, mesmo quando você achar que ninguém está te vendo. Então, acho que você tem que ser quem você é em qualquer momento, né? Ser um bom exemplo, ser um bom cidadão, tratar bem as pessoas. Porque a gente sempre fala assim, Deus está vendo, mas as pessoas também estão vendo, né? Então, às vezes, a gente se adapta aos ambientes. Então, eu trabalho num ambiente com uma pessoa de um nível elevado, eu trato ela bem. Mas aí eu não trato bem a pessoa que trabalha dentro da minha casa. E eu aprendi que não. Que essas coisas, por exemplo, quando eu cheguei em Guiné, foi período de pré-pandemia. Eu dei aula 6 meses e fiquei 6 meses em casa sem fazer nada. E aí eu questionei muito a Deus. Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí Deus ministrou no meu coração. Você veio aqui para ser quem você é. Você é minha filha. Você veio aqui para viver me obedecendo. Você não veio aqui para ser professora. Você não veio aqui para ser missionária. Você veio aqui para ser quem você é. Então, acho que a maior lição que eu tirei é ser quem eu sou, independente do que eu faço. Não ser ativista, fazer aquilo com prazer e com amor, mas quando aquilo não tiver, né, quando eu não tiver essa possibilidade, não quer dizer que eu não tenho valor. Eu continuo tendo o mesmo valor. Não é o que eu faço, é o que eu realmente sou, tá? Que lindo. E tem uma coisa que eu sempre falo muito com o Paulo, é bem mal comparando mesmo, porque não tem nenhuma comparação. Mas sempre que a gente olha para as nossas, a gente tem 2 cachorrinhas, toda vez que a gente olha para elas, a gente fala bem assim, cara, ter cachorro é zero racional, porque você tem assim, porque você quer cuidar bonitinho, não sei o quê, só que aí você viaja, tem que arrumar um jeito de ficar, ou vai junto, ou faz isso e aquilo, aí tem que prestar atenção para sair à noite. Então, assim, é zero racional. Olhando para trás, lá, 2019, que você foi, isso foi racional, foi espiritual, foi emocional, essa transição? Eu costumo dizer que o ser humano, ele é um ser integral. Então, assim, eu não costumo classificar minha vida entre, isso aqui é espiritual, isso daqui é racional, isso aqui é físico. Não, acho que tudo faz parte de um todo. Mas eu confesso que foi uma decisão não foi uma decisão tão racional. Foi uma decisão baseada numa convicção mais espiritual, né? Em um chamado, em saber que eu estava ali, que eu ia ali cumprir algo que Deus queria que eu fizesse. Porque se fosse só racional, não, porque eu tinha um patamar, vamos supor, né? O Brasil está aqui, eu caí, né? Não é falando mal, porque eu amo Guiné-Bissau e quem puder ir lá é muito bom. Mas, assim, o nosso nível de vida cai bastante. Cai bastante. Por exemplo, acesso à saúde. Então, por exemplo, se precisar de uma... Você ficou doente lá, Fiquei, né? Aí a gente tem amigos que são médicos e tudo, mas se precisar ir no médico, ficar internado, é meio complicado, né? Inclusive, a gente tinha uma terceira missionária lá, ela chegou em fevereiro, caiu, quebrou o dedo. Foi lá no hospital, engessou e tal, aí foi dia 1º de junho, nós viemos dia 1º de julho, ela ia continuar até o ano que vem lá. Aí, quando foi bater o raio-x para ver, o dedo torto, teve que voltar. Então, são essas coisas que você tá lá e, de repente, você pode precisar de uma necessidade e ter que voltar. Então, assim,
não foi muito racional nesse sentido, até porque também, financeiramente, eu tinha eu viajava, né? Eu ia para a Europa, eu comprava o que eu queria, e hoje não, hoje eu tenho que pensar, não que eu não possa comprar, ou que eu não tenha desejos, mas hoje, na verdade, eu tenho outras prioridades, né? Então, assim, com certeza não foi racional nesse sentido. Que o racional seria... Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, se eu tiver que voltar, eu dei um break na minha carreira, né? Até eu recuperar, o mundo mudou muito hoje com o advento das redes sociais e tudo mudou demais. Então, eu penso assim, cara, se eu fosse trabalhar hoje, Jesus! Mas aí eu também adquiri outras coisas. Eu fiz especialização, eu sou professora e tal. Mas acho que foi mais espiritual nesse sentido, de que eu entendi que eu deveria fazer isso, mas não foi racional porque eu dei um passo para trás. Mas em alguns aspectos, né? Mas em outros eu evolui muito. Talvez se eu tivesse ficado aqui, talvez eu tivesse uma carreira muito melhor, tivesse ganhando muito bem, mas talvez não tivesse adquirido tantas experiências como eu adquiri, né? E falando em experiências, qual que, assim, uma história que você vivenciou lá que foi muito legal, assim? Ixi, muito legal. A Guiné-Bissau, acho que é muito legal você vencer seus próprios limites, né? E você saber que você pode se adaptar. Uma coisa que eu pensei, assim, é que apesar da diferença da cor, apesar dos níveis sociais diferentes, nós somos da mesma raça. Então, eu sou humano, né, em qualquer lugar. Eles são humanos, então nós nos identificamos como os animais se identificam. Leão aqui no zoológico é leão, leão lá no safari é leão. Então, eu sou humana, então eu pensei assim, eu vou viver com eles. Mas é você conseguir, assim, por exemplo, fazer certas coisas que você não conseguia. Então, lá, as mulheres, elas carregam água, né? Elas tiram água do poço e tal. E a gente sempre teve vantagem, as pessoas faziam pra gente e tal. No início, depois você vai ficando um tempo lá, as pessoas vão vendo você como um igual. Não, a gente não é igual, mas está fazendo parte daquele ambiente. E uma experiência bem divertida e legal foi tirar a água do poço pela primeira vez, né? E tô lá, fazendo aquela força, e eu consegui. E aí elas colocam na cabeça, eu não conseguiria colocar na cabeça, mas eu não quis, né? Eu falei, não vou dar o meu braço a torcer. Fui carregando assim, ó. Até o banheiro e consegui. Então, você vê que você consegue fazer as coisas como as pessoas fazem, fazer parte daquilo ali. Então, hoje as pessoas já acham, você é branco. Eles falam assim, Ana é guineense. Então, eu acho que o mais legal, as aventuras mais legais é você conseguir ser família com as pessoas, fazer parte da vida das pessoas, né? As pessoas se identificarem com você. Quando as crianças fazem trança no cabelo da gente, elas se identificam com a gente. É você não fazer mais diferença. Então, apesar de eu não ser de lá e de ter esse sentimento de não pertencer, eu sinto que às vezes eu me torno semelhante a eles, né? Por causa disso. Por causa dessas coisas que eu consigo fazer igual a eles, né? Inclusive, você consegue também fazer com que eles olhem para você e te admirem, né? Você tem o caso, acho que seus alunos, né, que formaram agora também. Sim. E da mãe que colocou o nome da filha de Ana Paula, né? Sim. Nossa, eu fiquei muito feliz. Lá em Guiné, eles têm esse costume de, como se a gente fosse madrinha, né? De colocar o nome das pessoas em quem ele gosta. E eu tenho uma Ana Paulinha lá, mas ela é muito geniosa. Parece que é minha filha mesmo. É uma gracinha. E também, assim, de você ter, por exemplo, eu tenho o filho da moça que trabalha na nossa casa, da Fonsina, ele é meu filho. Eu ando com ele, né? Eu não sei se você já viu as fotos que eu coloco a criança. Ele já tá com 4 anos, então eu estou com ele desde que ele nasceu. Então, assim, as pessoas darem essa oportunidade para você, de você conviver com elas, né? E outra coisa também que eu faço sempre eu vou pra cozinha, não consigo cozinhar naqueles panelão, mas corto verdura, faço tudo, coisas que às vezes as pessoas não fazem, mas para mim é se identificar com eles, né? Se identificar. E fora os alunos, né, dizerem que querem ser jornalistas, né, como eu, ou professoras como eu, é muito legal, né? E uma experiência interessante que você falou de um aluno, eu dou aula na universidade de língua portuguesa, né, mas é uma faculdade de jornalismo. E eu ensinei para eles textos, né? Tipo de texto descritivo, narrativo, texto expositivo. E aí, na avaliação final, eu pedi para cada um escolher um tipo de texto e fazer um texto lá na hora. E uma aluna fez um texto descritivo. Sobre quem? A professora Ana Paula. Eu fiquei muito feliz, porque às vezes a gente acha que está fazendo só
é mais uma coisa. Eu tô fazendo só uma obrigação. E às vezes na rotina do nosso dia a dia, eu tô cumprindo só uma tabela. Mas quando ela fez isso e ela escreveu que o meu jeito... Bom, você me conhece, né, Grazi? Eu não sou... Posso até parecer meiga, mas eu não sinto que eu sou meiga, que eu sou gentil. Eu sou muito dura, né? Cobro muito. E ela dizer, a maneira como ela ensina, ela é delicada. A maneira como ela ensina, ela é gentil. Ela não desiste da gente. Ela nunca é difícil. Ela explica 1000 vezes. Você pensa, poxa, as pessoas me veem, né? E eu penso assim, cara, eu tô fazendo algo diferente, né? Eu não tô só, eu tô mudando, né? Tô colaborando com a transformação daquela nação, né? E aí eu falo para eles, olha, eu quero daqui a uns anos vocês estarem aí, ó, espalhados pelo mundo ou pela Guiné-Bissau, e eu vou falar, ó, meu aluno, é muito interessante, é muito desafiador, mas é muito gratificante também. Então foi uma homenagem, assim, né? Eu lendo aquele texto falando, poxa, meu trabalho não é em vão, né? Às vezes a gente se cobra muito, né? Nós somos muito duras conosco. A gente, às vezes, tem uma percepção de... Nossa, que não é verdade. Às vezes, as pessoas têm... Então, o que eu aprendo com isso? É a gente olhar com mais amor para nós, né? Olhar com mais amor. Ver que, assim, que às vezes o que a gente acha que é pouco já é bastante, né? Então, isso que eu aprendi. Pensei, poxa, às vezes eu penso que não estou fazendo nada. E, às vezes, o que é nada para mim é tudo para uma pessoa, né? Então, foi muito legal essa experiência de ver meus alunos. E aí, agora eu despedi de uma turma, eu fico com eles 2 anos, e aí eles gravaram um videozinho. A professora Ana Paula me ensinou, e é muito interessante, me ensinou a fazer texto de opinião, me ensinou a fazer notícia, e me ensinou a fazer texto expositivo. Eu falei, nossa, eu nunca pensei, né, no que eu ensinei. Então, eu marquei a trajetória deles, né? E aí eles fizeram uma festa e foi tão engraçado, porque parecia que eu estava se despedindo. Eu falei, gente, eu não vou morrer, não, eu não vou morrer. Mas foi muito legal, eles fizeram textos e tal, e você vê que às vezes o que é pouco para você é tão importante para o outro, né? Então eu fiquei pensando que isso que importa é tocar a vida das pessoas, né? A sua vida fazer diferença na vida de alguém, né? Então... E prestar atenção que as pessoas estão olhando para você, né? Que você, às vezes, você não tá reparando no que você falou, no que você fez, mas eles estão olhando para você, as pessoas estão sempre olhando para você. E você se torna uma referência, você se torna um lugar onde as pessoas olham e querem se parecer ou querem seguir aquele caminho, né? Isso é muito bonito. Acho que esse é o maior desafio, é você ser exemplo, né? Porque falar todo mundo fala, né? Mas você ser exemplo, né? E essa coisa das pessoas olharem, eu reparo muito na escola, porque como nós falamos português brasileiro, eles têm português diferente. Eles falam o nosso sotaque, mas eles aprendem até as nossas interjeições. Eu falo, gente, bora. Aí um dia desses eu tava lá vendo o menino, bora. E eles começam a falar do nosso jeito. Então, a gente precisa ter cuidado, porque o que mais impacta não é o que eu falo, não são os discursos, é a maneira como eu ajo, como eu dirijo, como eu trato, né? Então, assim, é por isso que eu falo, é a gente ser integral, todo o tempo. Porque é ali que você faz a diferença na vida da pessoa, né? É verdade, é verdade. E aí a gente vai caminhar agora para finalizar a nossa conversa, que tá muito boa, mas eu entendo muito isso de você querer, assim, fazer parte mesmo de uma mudança no mundo, né? Da mudança na vida das pessoas. Acho que tem aquela frase, né? Para você mudar o mundo de alguém, na verdade. Então, assim, eu acho que esse é muito o propósito aqui da gente estar conversando e de falar sobre as coragens, né? Que mudam a vida da gente. E eu queria que você, assim, se você estivesse falando para alguém que está ouvindo a nossa conversa, sente que precisa mudar de vida, mas não sabe por onde começar, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que você tem que seguir o seu coração, assim, esses impulsos que você sente dentro de você mesmo. Às vezes você pensa assim, será que é loucura da minha cabeça? Quando eu fui para Guiné, foi isso. Será que Deus realmente está me chamando? Porque não é aquela coisa espiritual, Ana Paula, venha para Guiné. É um sentimento, é uma construção que você faz de um dia a dia, de uma análise da sua vida, né? Então, se você está sentindo que aquilo ali não está preenchendo você, se você está ansiando por uma coisa nova,
mergulha. Porque assim, e não pense que você não vai sentir medo, que as pessoas sempre falam assim, nossa, você é muito corajosa. E a coragem não é a ausência de medo, né? O medo, ele impede da gente ir, ele bloqueia. Então, durante hoje mesmo eu estava mexendo em umas coisas lá em casa e vi que durante muito tempo eu quis sair, eu quis voar. Então eu estava com uma carta da Joconda do Japão olhando e pensando, podia ter tido essa experiência, podia ter feito aquela viagem, mas eu tinha medo às vezes de decepcionar as pessoas. Então eu acho que você tem que satisfazer aquilo, claro, com responsabilidade, não é um passo insano, eu fiz tudo, né? Eu sou muito planejada, não fiz uma loucura, mas eu acho que se você tem vontade, você tem que seguir o seu coração e aquilo, e também bancar aquela decisão. Eu acho que é isso. Então, quando eu decidi ir para a Guiné, muitas pessoas vieram me aconselhar, muitas pessoas bateram no meu ombro e falaram, vai com Deus, e muitas pessoas vieram me questionar, e eu me mantive firme. E aí, quando você chegar naquele seu sonho, vão ter dificuldades. E aí, o que vai manter você ali? É a convicção. Então, quando eu cheguei em Guiné, no primeiro ano, muitas coisas aconteceram que, teoricamente, poderiam me dar abertura para voltar. Muitas pessoas falaram, se você quiser voltar, você pode voltar. Mas eu tinha convicção e tinha uma responsabilidade. Eu acho que é isso. É você fazer aquilo que você tem desejo, mas pensar que você tem que bancar aquilo ali, né? Por causa de você, não por causa das pessoas, tá? Então, é seguir. Eu acho que a gente tem que ter coragem. Mas pensa que coragem não é ausência de medo. O medo tem muito medo, mas vai com medo mesmo. Que história linda, muito obrigada. Esse aqui é um presente do Transições para você e eu vou ler para você aqui e para o pessoal de casa o que representa isso. Transições nem sempre são sobre trocar de carreira. Às vezes são sobre mudar de país, de estilo de vida ou até de perspectiva. E para isso a gente também precisa de apoio, coragem e informação. Por isso, além do Moleskine que você vai levar para continuar escrevendo a sua própria história, tem também um presente da Sete, que é a nossa Vou começar de novo. Transições nem sempre são sobre trocar de carreira. Às vezes são sobre mudar de país, de estilo de vida ou até de perspectiva. E para isso a gente também precisa de apoio, coragem e informação. Por isso, além do Moleskine que você vai levar para casa para continuar escrevendo a sua própria história, tem também um presente da Sete, que é a nossa patrocinadora nesse episódio. A Sete é uma consultoria que ajuda pessoas a viverem com mais liberdade, seja morando fora, otimizando a vida financeira, buscando uma segunda nacionalidade ou descobrindo caminhos para viver bem em qualquer lugar do mundo. Se um dia você decidir mudar tudo de novo, inclusive de país, de novo, eles podem te ajudar a navegar contra o vento. Obrigada por dividir a sua história comigo. Este foi mais uma história do Transições, um espaço para quem está pensando em mudar, já mudou, ou ainda precisa de um empurrãozinho para começar. Ana, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por essa oportunidade, né, de compartilhar, né, a minha vida com vocês, né, e vocês continuem contando histórias, né, de transições, né, e vão influenciar novas transições. E se você sentiu algo ouvindo esse episódio, compartilha com alguém que talvez esteja passando por isso também. Não esquece, transições são difíceis, mas continuar num lugar onde a gente não cabe mais pode ser ainda mais. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto a fazer a pergunta certa. Obrigada.